Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui, neste canal, e sempre com um convidado especial que conversa sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, ensino, educação e inovação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. O Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP, vulgarmente conhecido como CDCC, foi institucionalmente criado em maio de 1980 aqui na cidade, quando o então designado Instituto de Física e Química de São Carlos criou a Coordenadoria de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo, com um regimento próprio e onde foram escolhidos os seus membros para o Conselho Gestor. Praticamente desde o início, o objetivo principal do CDCC continua a ser o mesmo, ou seja, estabelecer um vínculo e uma interação entre a Universidade de São Paulo, nomeadamente entre o campus da USP de São Carlos, e a comunidade, facilitando assim o acesso da população aos meios e aos resultados da produção científica e cultural da própria universidade, ação essa que promove e orienta as atividades que visam despertar nos cidadãos, em especial nos mais jovens, o interesse pela ciência e pela cultura, além de colaborar na formação dos estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, curso esse que é ministrado aqui mesmo no campus da USP de São Carlos. Instalado em um prédio histórico na cidade, construído em 1902 pela Società Dante Alighieri, o imóvel foi adquirido em 1985 pela USP e é aí que, desde essa data, o CDCC vem coordenando e desenvolvendo suas atividades, inclusive aquelas que ocorrem no Observatório Astronómico Dietrich Gil, do Centro de Divulgação da Astronomia, cujo prédio está instalado na Área 1, aqui no campus da USP, aqui na cidade de São Carlos. Uma biblioteca fantástica que inclusive desenvolve ações de apoio à educação formal, inserindo-se neste projeto alunos e docentes do ensino fundamental e médio da rede pública e da rede particular da cidade e da região. Além desse trabalho, o CDCC dedica-se igualmente à divulgação científica, à realização de diversos programas culturais e recreativos, cursos nas áreas de Física, Química, Matemática, Biologia, Educação Ambiental e Astronomia, o que possibilita a atualização dos conhecimentos de alunos e professores, facultando materiais instrucionais, equipamentos e a capacidade científica e tecnológica da Universidade de São Paulo, jardins temáticos, espaços de estudo ambiental, visitas de estudo e uma experimentoteca. Estes são, sumariamente, alguns dos destaques do enorme trabalho desenvolvido pelo CDCC. Para ter uma ideia aproximada do trabalho desenvolvido, podemos dizer que só em 2016 o CDCC acolheu, no âmbito do programa de visitas científicas monitoradas, 286 visitas com a participação de 8.557 alunos, tendo realizado 48 sessões de astronomia e outros eventos em paralelo relacionados com esse tema, que congregaram cerca de 2.500 pessoas. Já na experimentoteca, a estrutura dedicada aos ensinos fundamental e médio, o CDCC acolheu a visita de 228 escolas, com um total, imaginem, de 198 professores e 41.300 alunos, enquanto que, por outro lado, foram atendidas 56.600 pessoas oriundas de toda a comunidade. Para nos falar um pouco sobre a história deste órgão da USP, bem como dos projetos futuros, temos connosco, nos nossos estúdios, o homem que praticamente é a alma do CDCC desde há vários anos. O seu diretor, professor Dr. Walter Líbero, docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Meu caro professor Walter, muito obrigado por estar aqui connosco, por esta presença que nos honra muito. Realmente o senhor não só é a alma, como é a imagem do CDCC. A gente olha para você, é o CDCC que está aqui, é a Universidade de São Paulo. Muito bem, muito bom dia. Professor, o CDCC, pelo que acabei de abordar de forma muito sumária, é de facto uma estrutura bastante importante, não só no contexto da Universidade de São Paulo, como já tive a oportunidade de falar,
também e principalmente junto da sociedade. Professor, descreva um pouco a história do CDCC e quais foram as principais dificuldades que foram encontradas ao longo do tempo para consolidar este projeto lindíssimo. Muito obrigado pela introdução maravilhosa sobre o CDCC, que todos nós gostamos muito e nos sentimos bastante orgulhosos quando ouvimos, né, pessoas reconhecerem o trabalho desenvolvido durante todos esses anos no CDCC. Eu acho que o nascimento do CDCC é que teve uma maneira muito nobre de ter sido feita, e isso é que resulta nesse sucesso que ele tem até hoje, né? Como você descreveu, ele tem uma penetração na sociedade bastante grande. E ele nasceu exatamente dessa preocupação da sociedade com meios de melhorar o ensino de ciências em particular, né? E, na verdade, em 79 teve um simpósio de integração universidade e comunidade. Veja que o nome já é bastante interessante, né? E desse simpósio é que nasceu a ideia de se criar o centro, na época chamado Coordenadoria de Divulgação Científica e Cultural, para que os professores da rede de ensino tivessem uma oportunidade de desenvolver melhor suas atividades de ensino, particularmente de ensino experimental, que é muito difícil para as escolas manterem laboratórios equipados, né, de experimento. Aí então surgiu a ideia de ter um centro que pudesse facilitar. E aí criou-se então, um ano depois, a Coordenadoria de Divulgação Científica e Cultural, hoje denominada Centro de Divulgação Científica e Cultural. Isso foi na gestão até do professor Milton Ferraz de Souza, aqui do Instituto de Física, na época Instituto de Física e Química de São Carlos. Então esse instituto teve um papel extraordinário, fundamental para a criação do instituto. E foi nomeado a professora Helena Santos como primeira coordenadora e o professor Dietrich Schill como seu vice-coordenador, né? E eles ocuparam esse prédio histórico que vocês podem ver aqui, na Rua 9 de Julho, no centro da cidade, onde na verdade começou a Universidade de São Paulo. Foi onde começou a Universidade de São Paulo aqui, exatamente, aqui São Carlos começou nesse prédio, e tem o professor Dietrich Schill, que vocês podem ver aí na foto, como uma pessoa que não só foi um dos seus primeiros coordenadores, mas foi a pessoa que norteou todo o CDCC, deu a todos nós, vamos dizer, até hoje, né, os passos, pavimentou a estrada que hoje define os caminhos do CDCC. Né? E de uma forma muito corajosa, eu diria, para a época, se envolver com atividades de divulgação era algo inusitado no meio científico, no meio acadêmico, né? E ele o fez com muita coragem, dedicação e maestria, além de tudo, né? Então consolidou o CDCC ao longo dos anos como uma entidade de apoio aos professores da cidade e de toda a região. E assim é até hoje. E funcionou, e funciona. Funciona e tem uma estrutura muito robusta que com certeza irá sempre estar no meio dos professores da rede estadual de ensino, particularmente. E você é a alma do Instituto? É um pouco de exagero dizer isso. Não é exagero, porque é perante a sua batuta que você consegue mas, na verdade, seguir até o projeto do próprio professor Schill, né? Claro, mas o CDCC também, acho que pelo esse nascimento forte, nobre, como eu disse, ele tem uma característica que é a seguinte: as pessoas que trabalham no CDCC, sejam, vamos dizer, que fazem parte da diretoria ou os seus funcionários, né? Eles são pessoas que têm uma característica ímpar, eu diria. Eles gostam muito do que fazem. São pessoas dedicadas ao trabalho que fazem. Não são simples funcionários que estão lá desempenhando uma atividade. São pessoas que criaram o CDCC. A maior parte dos que estão lá são fundadores, vamos chamar assim, do CDCC, né? Ajudaram a criar as linhas de trabalho, os setores de atividade do CDCC. Então eles se sentem como, de fato, protagonistas de tudo que acontece lá. Então a dedicação deles é além do que se espera, vamos dizer, né? Mas eles seguem a dedicação do próprio diretor, não é? Eles têm uma motivação, especial. Acho que trabalhar no CDCC é fundamentalmente desempenhar uma atividade em que você tem a alegria de fazê-la, né? E uma motivação para isso. Todos os dias você tem essa motivação. E que se é reconhecido pela própria comunidade. Exatamente, você sente esse reconhecimento, você vê nas crianças, né, nos adolescentes que participam lá, a alegria de estarem lá e estarem aprendendo alguma coisa, e a gente entende que isso pode estar moldando até o futuro dessas crianças, então a gente sente que isso é a motivação fundamental para trabalhar. O Observatório Professor Dietrich Schill é uma espécie de menina dos olhos do CDCC.
Quando foi criada esta estrutura, como é que ela foi organizada? O que é que podemos encontrar lá atualmente? E qual tem sido a resposta da comunidade a esse projeto ambicioso? Realmente o CDCC tem um carinho especial pelo observatório, que também foi criado na gestão do professor Dietrich Schill, tanto que hoje ele recebe esse nome, Observatório Dietrich Schill, em justa homenagem, né, ao professor que não só pelo seu trabalho como diretor, mas como incentivador da astronomia, que era um gosto pessoal, muito grande dele, da astronomia, sabia bastante astronomia também, né? E o observatório é um dos elos mais fortes, eu diria, entre do CDCC e com a comunidade. Né? Acho que diariamente nós temos professores com suas classes de alunos lá, porque a matéria que o observatório cobre, né, na astronomia, e é muito vasta, o assunto é muito vasto, já faz parte, eu diria, do programa dos cursos desses professores. Então, quando chega determinado momento da matéria desses professores, eles já percebem que é muito melhor que o assunto seja abordado no observatório do que em sala de aula. Que o observatório conta com uma estrutura, que você pode explicar a astronomia com maquetes, dioramas, além dos próprios telescópios em que você pode observar o céu noturno com seus astros, planetas, ou mesmo o céu diurno, com o Sol particularmente. Né? Então ele está preparado para cumprir uma parte da ementa dos professores da rede de ensino. E um facto curioso é que o CDCC não só recebe as escolas, os professores e os alunos aqui da cidade de São Carlos, como a sua penetração na região é imensa, não é? Porque isso, é verdade. E as escolas da região toda. É verdade. Nós tínhamos uma certa época, particularmente no observatório, que nós recebíamos professores com classes inteiras de São Paulo, porque aqui era muito melhor observar o céu do que em São Paulo. Então eles vinham e passavam a noite observando o céu. Isso quando o céu não era acessível por internet, esse era o melhor jeito. Né? Então os professores vinham até aqui e passavam. Mas era porque por causa das condições de luminosidade? As condições aqui eram muito melhores. Né? Nós temos uma luneta muito boa para a observação do céu, uma luneta histórica, né? A luneta Grub, ela é histórica, então isso permitia uma observação muito boa do céu, particularmente de planetas. Né? Nesse momento o observatório precisa de algum reajuste em termos da luneta, ou a luneta já... Ela passou recentemente por uma reforma, quase que um restauro histórico, né? Não chegou a ser tanto, mas ela como já tem uma certa idade, ela precisa de manutenções periódicas. Né? A cúpula também do observatório foi trocada recentemente por uma cúpula mais moderna, mecanizada, e isso trouxe uma maneira de operar mais moderna ao observatório. Né? Mas não são só as crianças e os professores, os pais também são muito entusiastas de levar os filhos, né? O observatório abre toda sexta, sábado e domingo, das 20 às 22 horas para o público em geral. Então ali a população tem um ambiente aberto que ela pode entrar, observar o céu, perguntar o que ela tem em mente, né? E todos nós temos perguntas da astronomia. O que é que se consegue observar com maior nitidez? Planetas são coisas muito fáceis de serem observadas. Atualmente, por exemplo, Júpiter está numa posição muito boa de ser observado. Convido as pessoas para irem no observatório observar Júpiter. Claro. Né? Entre 20 e 22 horas é um período muito bom para observação. Mas nós podemos observar Saturno, Marte, quando estão no céu, né? Vênus. A Lua é um objeto lindo, maravilhoso. Eu não me canso de olhar a Lua. Né? É sempre a mesma, parece, mas sempre tem um detalhe a mais, de tão rico que a Lua é. E esses detalhes que a luneta consegue é perfeita. É muito bom. Para isso ela é ótima. Apesar de ser um objeto já histórico, antigo, ela é muito bem construída e o tipo de dimensionamento que ela tem é apropriado para esse tipo de observação. E nós observamos o Sol também. Às vezes as pessoas acham que o Sol não é possível observar, mas existem alguns filtros especiais e até equipamentos especiais que nós temos. Então nós podemos observar o Sol, fazer observação direta, quer dizer, você olha direto, né, pela luneta, ou você projeta o Sol numa parede, digamos, né, com uma ampliação bastante grande, e você consegue ver detalhes, como manchas solares, explosões solares. Professor Walter Libro é uma espécie de, eu diria, de guardião supremo do CDCC e tem dedicado grande parte da sua vida a este projeto.
Professor, há quanto tempo é que você está à frente do CDCC e já agora vamos entrar na parte menos agradável? Quais têm sido os gargalos que você tem encontrado ao longo dos anos para que o CDCC avance ainda mais? Bom, na verdade eu me envolvo com o CDC há muitos anos via o Observatório, né? Meu primeiro envolvimento foi como coordenador das atividades do Observatório, no qual eu fiquei mais de 20 anos como coordenador. Depois eu acabei então me envolvendo mais com a parte administrativa, hoje como diretor do CDCC há cerca de 5 anos, né? Pouco mais de 5 anos. Olha, parece muito tempo, mas como eu já mencionei, a motivação ao trabalho faz tudo, né? Então nem parece que faz tanto tempo assim. E obviamente nesse período todo nós tivemos certamente dificuldades, mas tivemos também muitas coisas boas que certamente superam sempre todas essas dificuldades. Eu acho que as dificuldades que um centro de divulgação, seja da astronomia ou de divulgação científica como o CDCC encontra, são mais ou menos comum a outras instituições desse porte, né? São muitas vezes recursos que você gostaria de ter mais para poder produzir mais, para oferecer mais à sociedade. Mas eu acho que a solidez do CDCC e do Observatório é tamanha que, mesmo frente a essas dificuldades que nós temos hoje, nós caminhamos bem. Né? Mas são dificuldades esporádicas. São dificuldades pontuais que aparecem, talvez até refletindo as dificuldades do próprio país. Claro. Né, certo? Claro. E a gente tem que se acomodar a esses momentos. Né? Mas eu acho que mesmo assim as atividades fluem bastante bem, não deixamos de mostrar ou de receber a comunidade em nenhum momento por causa disso. É claro que sempre a gente gosta de ter um volume maior, seja de atividades ou de instrumentação para atender a comunidade. Então, às vezes, a gente tem que frear um pouco isso aí frente às dificuldades. Né? Mas eu acho que esse é um dos gargalos, vamos dizer assim. Né? No começo, quando o CDCC ainda estava sendo estruturado, particularmente ainda na gestão do professor Schill, eu diria que naquele momento, eu acho que uma das dificuldades que podia ser encontrada é você conseguir mais pessoas para trabalhar lá. Não um funcionário, eu diria, mas mais pessoas do próprio âmbito da universidade. Colaboradores. Né? Pessoas que se dispunham a perder um pouquinho, né? Compartilhar o seu tempo de pesquisa ou de ensino às atividades de divulgação. Então, acho que isso foi uma certa dificuldade no começo, né? Hoje eu diria que, embora ainda exista um pouco dessa dificuldade, mas já é bem menor. Hoje há um reconhecimento muito maior do valor das atividades de divulgação e de extensão universitária como um todo. Né? Muito bem. O nosso tempo do primeiro bloco está esgotado. A pauta, então, deste primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento está completa. Voltaremos já de seguida com o professor Walter Líbero, após um breve intervalo, com o segundo e último bloco, onde continuaremos a falar do CDCC, do Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo. Fique ligado, não saia daí, voltamos já a seguir.